Glória a Deus. Vamos sentar, famílias abençoadas. Vamos aí para o momento da palavra do Senhor. É um momento que eu espero que toda a família Restituição, a igreja que fica pela internet, pelo Facebook, também estejam esperando pelas rádios, né? Esperamos, Deus, que isto seja o desejo de Deus. Está nascendo, irmão? Nasceu, irmão? Amém. Glórias a Deus. Abra aí a sua Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo de número 11, Paulo disse assim no versículo 1, vamos ler do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feitos conhecer isto. 7. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente? Está vendo? Paulo fala da sua vida de humildade dentro, na igreja de Corinto, né? E é o que os pastores não querem, né? Eles ficam tudo nervosos, eles ficam agitados, eles ficam agressivos quando a arrecadação... Você sabe, depois da vinda do Ministério Restituição à Terra, nossa comunidade com essa palavra firme, muita gente, são centenas de pessoas que largaram a escravidão deles. Então, cada pessoa que diz que não vou fazer mais isso nas suas congregações, eles ficam cada vez mais quentes, cada vez mais agressivos, cada vez mais nervosos. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Ele está perguntando, despojei outras igrejas, Paulo disse, eu despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Ele estava na Macedônia, ele estava nas outras igrejas, e ele era coberto com muitos valores que a igreja dava para ele, mas ele deixou aquelas igrejas que ajudavam e foi servir a igreja de Corinto, que não dava nada, só dava trabalho, só dava problemas. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, estando entre vós, ao passar privações, não fiz-me pesado a ninguém, pois, olha aqui, pois os irmãos, quando vieram da onde? Da Macedônia. Esta igreja aqui, esta igreja da Macedônia é a igreja de Olinda,
esta é a igreja da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Para trás um pouquinho. Em tudo me guardarei de vos ser pesado. Você sabe, eu anunciava CDs nas rádios para vender. Algumas pessoas me criticavam, né? E eu larguei de vender CD. Eu dou CD. Porque eu não quero que as pessoas coloquem algum obstáculo para não me ouvir. Tirei todos os comerciais de pedir dinheiro na rádio. Não sei se você ouve, você não vê. Não peço dinheiro, não peço nada, eu só prego, dou o endereço daqui, mais nada. Porque eu não quero que as pessoas façam igual aos outros, só quer dinheiro. Eu quero que as pessoas... Nós temos o nosso povo está aqui, firme, fiel, e sempre será fiel a Deus. Amém? Vamos dar-lhe um aplauso ao Senhor, irmão, pode dar. Glórias a Deus. Foi lá? 10. A verdade de Cristo está em mim. Paulo falou, a verdade de Cristo está em mim. Por isso não será tirado esta glória nas regiões da Acaia. Senhor Jesus, bendito sejam as tuas palavras, que elas são vidas. Porque eu sei que é vida, Senhor. Eu sei que as tuas palavras são vida. Tudo que o Senhor fez na minha vida, o homem que eu era e o homem que eu sou, eu devo tudo a Ti, meu Deus. Eu devo tudo às Tuas palavras que entraram na minha mente e me transformaram. Mudou a minha vida, mudou a minha maneira de ver, de agir, de pensar. Eu sou muito grato a Ti, Senhor. E eu não prego a Tua palavra só para contar história para o Teu povo. Eu prego verdades incontestes, verdades que são absolutas, penetrantes, transformadora, que modifica a estrutura de qualquer ser humano. Meu Deus, que essa palavra chegue ao coração dos aflitos, dos angustiados, dos depressivos, dos cansados, dos sobrecarregados, dos desanimados. Faça com que eles, meu Deus, ouçam isto e receba estas verdades. Eu oro em o nome de Jesus, e o povo de Jesus diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Família de Deus, Igreja de Cristo. Eu não sei a sensação que os pastores têm quando eles estão diante da igreja, mas eu sinto uma grande honra, porque eu não estou diante de uma plateia, eu estou diante dos salvos, dos santos, dos puros, dos amados, aqueles que o Senhor, por amor, entregou a sua vida por eles. E eu faço parte desse grande rebanho de Cristo. Então, para mim, falar com a igreja é um prazer e uma grande satisfação, ainda mais falar de assuntos como esse, né? Sobre o dízimo foi abolido, né? É o tema, o dízimo foi abolido, foi tirado do nosso meio. Nós temos falado sobre dízimos, é uma lei que passou, né? Paulo falou sobre isto, explicou sobre isto, a maneira correta de semear. Mas você encontra, eu estava ouvindo um pastor muito conhecido no Brasil, no mundo, né? Ele é bom numa área, mas é infeliz em algumas áreas, inclusive na que tange dinheiro, né? E porque eles têm muitas despesas, porque a igreja hoje no Brasil, os pastores não estão muito preocupados em salvar pessoas, estão preocupados em encher as igrejas, estão preocupados em ter grandes plateias,
uma plateia como essa faz qualquer pastor chorar. Uma plateia de poucas pessoas faz qualquer pastor que não tem boa intenção com o povo chorar, de passar os cultos quando são assim. Eles passam os cultos assim para os seus auxiliares, porque eles acham que eles não merecem ter plateia pequena, porque eles se acham os tais, e por eles se acharem os tais, eles só querem plateias grandes. E eu fiquei pensando em quantidade e em qualidade, né? Quando uma família tem 4, 5 filhos, eu escuto essa frase, é uma frase desesperadora de algumas mulheres, que diz assim: para justificar o não vigiar na quantidade de filhos, elas dizem assim: aonde come um, come 10. Você já ouviu isso? Claro, comer farinha com farofa de couve, come, né, irmão? Agora eu quero saber aonde estuda um, estuda 10. Eu quero saber aonde tem plano de saúde para um, tem plano para 10. Aonde tem dedicação para um, tem dedicação para 10. Então, eu pensando nisto, eu penso na igreja. Então, quando as pessoas vêm aqui, independente da quantidade, nós que pregamos a igreja, falamos a igreja, nós não nos importamos com isto. Você vê que todos os nossos cultos, ele tem o mesmo perfil. Não tem um abatimento num culto e um outro, todo mundo feliz da vida. Nós estamos aqui sempre pronto para servir, sempre pronto para levar a verdade. Então, uma das verdades que eu tenho estudado e ouvido pastores falando sobre isto, tenho pesquisado, ouvido, algumas pessoas me mandaram alguns vídeos, e eu tenho ouvido com bastante atenção. Eu estou vendo como que está sendo massacrada a igreja neste assunto do dízimo na igreja. Você ouviu aqui. Eu quero até repetir para me poder ter isto na mensagem. Olha aqui. Esse nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Então, você vê a agressividade de um senhor. Esse senhor é muito mais velho do que eu, deve ter uns 70 e poucos anos. Qual é a necessidade dessa pessoa falar desse jeito com a igreja? Garanto que ele deve ter um patrimônio gigantesco, pelo tempo que ele eu conheço ele. Ele deve ter um patrimônio imenso, deve ter prédios de igreja. Não tem uma igrejinha, como eles chamam a gente, aquele pastor daquela igrejinha. Ele deve ter várias congregações, que todas as congregações levam para eles a 10ª parte do que eles arrecadam. Então aí você vê, você ouve isto, você ouviu isto, e você vê esse outro assunto aqui também, aqui ó. Trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que não é nada, não traga nada, permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, você é desonesto, você é mau caráter, você não é honesto. Isto aqui, quando entra nos meus ouvidos, me entristece, de eu ouvir um homem que se diz um homem de Deus, tratar o povo de Deus dessa maneira. E tudo isto é por causa de um só fator: dinheiro. Quando Paulo escreve dizendo, o amor ao dinheiro, não é ter o dinheiro, é o amor. Então esses caras, eles pisam em qualquer um, por causa do dinheiro. Você sabe que tem igrejas que põem o nome das pessoas no hall, no quadro, e tem igrejas que os membros não dão o dízimo aqui na frente, eles vão no gabinete. Quem sabe disso, irmão? Que eles vão no gabinete e lá tem uma secretária que faz uma rúbrica no envelope, é um envelope com 12 meses,
e o valor do lado, depois põe lá o nome, aí a pessoa que dá o dízimo está lá toda pompuda, né, de peitinho de rolinha, dizendo eu cumpri, cadê o nome da fulana de tal? Não está ali. Então você vê que cria-se um mal-estar dentro das igrejas. Isto nós podemos melhorar, irmãos. Nós podemos ajudar pessoas a levar estas verdades às pessoas. Quais verdades, pastor? Essa aqui, de Hebreus, capítulo 7, versículo de número 5. Ora, dentre os filhos de Levi, recebem sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Então, esse mandamento do dízimo, ele foi implantado na lei e foi para servir aos sacerdotes de levitas. Então foi ordenado por Deus, era uma ordem de Deus. E se você não sabe, quem descumprisse essa ordem, ele era punido por Deus. No tempo de Levi, 2, 3, 4, 5, 10 anos para frente, quando foi estabelecido o dízimo na lei, as 11 tribos de Israel, elas eram fidelíssimas. Mas começou com o tempo a fidelidade desaparecer. A minha preocupação com a comunidade de restituição é que a fidelidade de algumas pessoas desapareçam. As pessoas tratem a fidelidade como algo que pode ser, eu posso ser fiel e amanhã eu posso ser infiel. A Bíblia diz lá em Coríntios, acho que é 2 de Coríntios 4, 2, diz, nós somos despenseiros, vê lá, irmã, deixa eu ver se é 2 de Coríntios 4, 2, porque eu tenho que mostrar, 1 de Coríntios 4, 2, diz assim, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, que cada um deles seja encontrados fiéis, encontrado fiel. Então, uma das coisas que eu mais admiro na vida de um eleito de Deus se chama fidelidade. Porque alguém que é fiel com Deus, eu não vejo Deus não vai mandar um raio para mostrar que Ele está comigo. Esse é alguém que é fiel a um ser que é invisível, mas pelo Espírito Ele trabalha na nossa vida. Eu entendo que Ele trabalha Ele trabalha todos os dias na minha vida. Ele se move na minha vida, Ele me ajuda, Ele me dá força, Ele me capacita, Ele me treina, Ele me dá esperança. Então, quando Ele faz isso com a minha mente, Ele está me dizendo, seja fiel. Então, o que eu requero da minha igreja é que a minha igreja seja fiel. Então, quando os sacerdotes, bote lá, irmã, Hebreus 7, 5, lá no tempo de Levi, depois de 10, 15 anos, eles continuaram sendo fiel. Mas quando passado o tempo, o que aconteceu? Aconteceu o que está escrito lá em Malaquias. Volta e vai para lá para mim. Malaquias é antes de Mateus. Malaquias 1:7. Olha o que ele diz aqui. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. O que estava acontecendo? Os sacerdotes, o povo levava os dízimos, e o sacerdote, quando iria apresentar o dízimo dos dízimos, que nós já estudamos isso, ao Senhor, o que eles ofereciam? Eles ofereciam coisas desprezíveis. Olha o que ele fala aqui: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto, que pesais a mesa do Senhor. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isto mal? Olha o que eles faziam. Acabou o temor, começa a oferecer qualquer coisa. Então tem pessoas que falam, já que eu não dou dízimo, então eu ofereço qualquer coisa. Não, sem problema, porque aqui, oferta aqui só cabe se vier do coração puro e satisfeito. Porque esta oferta que vem de um coração puro e satisfeito, ela volta para quem semeou
30, 60 e a 100. Não sou eu quem garanto, é Deus quem garante isso. E outra coisa que eu aprendi, que Malaquias 3:10, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, que eu não vos abrirei a janela do céu. O dízimo, escute isso, nunca foi dado para receber alguma coisa. O dízimo era oferecido para que Deus permitisse que, quando ele jogasse a semente, crescesse e desse fruto. Então, eles não davam o dízimo para receber. Eles não davam o dízimo para receber. Eles davam o dízimo porque eles tinham recebido. Então, isto ficava no coração deles com medo. Então, se eu não der, eu vou sofrer penalidade. Porque ele diz no versículo 11: porque eu estou dando, olha lá, porque vocês dão, o que eu vou fazer? Eu vou repreender quem? O devorador. Então, isto tudo, então quando alguém diz, se eu não der o dízimo, quando não se tem esse entendimento que você tem, se eu não der o dízimo, o meu Deus não vai repreender quem? Então, se ele não repreender o devorador, eu vou ter o devorador na minha casa. Aí o que acontece? Aí a pessoa, por um acaso, não pode dar o dízimo, aí queima um ventilador, porque queima. A luz tem alterações, pode queimar uma geladeira, pode queimar uma televisão, pode queimar. Então a pessoa fica com a consciência tão preocupada, que ela diz assim: queimou porque eu não dei o dízimo. Aí o filho fica doente, ela pensa assim: ele está doente porque eu não dei o dízimo. O fulano, meu marido perdeu o emprego, ele perdeu o emprego porque não deu o dízimo. Então as pessoas vivem assim, irmãos, é um sofrimento muito grande. Para você não é mais, porque você está livre. Diga: eu estou livre. Por que você está livre? Que em João 8,32 diz: você conheceu a verdade, e a verdade fez o que com você? Te libertou. Olha lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Paulo trouxe essa verdade para a igreja. Paulo trouxe essa sabedoria que ele chama de sabedoria predestinada. Então quer dizer o que, meu pastor? Que o dízimo é uma lei que passou, ela foi abolida. Diga assim: ela foi abolida. Pastor, me mostra na Bíblia, pastor. Então vamos aí para Efésios, capítulo de número 2, versículo 14 e versículo 15. Olha o que ele disse ali. Porque ele quem? Quem é ele? Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só. Ou seja, ambos quer dizer judeu e gentios. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Qual era a inimizade? Os judeus não falavam com os gentios. Você lembra aquela passagem que Jesus vai conversar com a mulher samaritana? Ela diz: o senhor não pode falar comigo, que a gente não se fala. O que o senhor quer comigo? Então diz que ele derrubou a parede da inimizade. Versículo 15, né? Aboliu aonde? Na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de quê? De ordenança. Então quando Jesus morre, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. O que foi dado lá atrás? Malaquias 1:1. Põe lá, irmãzinha. Malaquias 1:1. Ordenança. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, judeus, por intermédio de Malaquias. Então isto aí, volte para lá, minha irmã, Efésios 2:15. Então diz que isto aí, que essa sentença diz que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então diz que ele aboliu, diga, ele aboliu. Você recebe isso, irmão?
Você fica feliz com isto? Você está feliz, você está livre por causa disso? Eu estou livre, irmão, eu estou livre. E ele reforça também a igreja dos Colossos, os Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, 14 e 15. Olha o que ele diz: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança. O que ele fez com as ordenanças? O que ele fez? Ele cancelou todas as ordenanças, que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então o que aconteceu na cruz? Não foi um espetáculo de choro, de chicotada, de sangue, irmãos, foi a nossa libertação. Diga: eu estou liberto por causa de tudo que aconteceu na cruz. Diga: tudo que aconteceu na cruz, ele fez por mim. Diga: eu estou liberto. Eu não sei se você se alegra com isto. Se alegra? Diz que ele, tendo cancelado o escrito de dívida que era, então era uma dívida, tem que fazer, traga os dízimos, comida, alimento, comida, mantimento. O dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento para colocar na despensa, para colocar nos celeiros. Diz que eles arrecadavam tanta comida, tanto alimento, tantas coisas, que fizeram, um rei que chegou, começou a construir armazéns para guardar a quantidade de dízimos que chegavam, de alimentos. Eles armazenavam aquilo por causa da fidelidade. Mas o povo foi indo, se tornou aquele povo lá de Malaquias, no capítulo 1. Malaquias 1, no versículo de número 8: quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Então Deus está falando: não é isso que vocês estão fazendo, pegando as coisas piores, me oferecendo. Então acabou a fidelidade dos sacerdotes. Então quando Deus está chamando a atenção, não é do povo somente, está chamando mais a atenção dos que estavam na frente, que eles chamam sacerdotes. Eu já fui em várias igrejas, já participei de alguns cultos, e eu fico muito prestando atenção na hora da oferta, na hora que o pastor pede a oferta. Foram, irmãos, vamos colocar assim, de 1000 cultos que eu fui em igrejas, eu não fui isso tudo, uns 3 ou 4 que eu vi da oferta e da dízimo na igreja. Pastor, não sei se você já viu alguém, esse povo dessas igrejas grandes que fazem campanhas, eu nunca vi um pastor desse fazer. Eu nunca vi o mineirinho lá fazer, eu nunca vi lá o bicho da seda fazer, eu nunca vi o Charlie Sharp lá, o homem do Fred Flintstone lá, nunca vi. Então eu vejo eles muito, sabe, alvoroçados no dinheiro do povo, mas eles mesmos metem a mão no bolso para fazer. Às vezes quando eles querem ajudar alguém, o que eles fazem? Pega a comida do povo, o povo traz, eles não vão no atacadão e comprar comida com o dinheiro que eles arrecadam. Eles pedem o povo que traz dinheiro, o povo que traz comida, e traz muita comida para eles poderem fazer o que eles fazem aí. Porque eles mesmos, tudo que se arrecada ali,
É para ali, irmãos. Então, nós lemos no domingo que a arrecadação dos dízimos, ela era usada por sacerdote, por levita, para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Quem já leu isso, irmão? Os dízimos eles vão entrar dentro do teu arraial e eles vão comer com você. Toda a arrecadação do dízimo era para ser dividida com as pessoas. E você não vê isso, irmão? Você não vê pastor tendo ato de generosidade com alguém? Você vê isso aqui, pastores sendo agressivos com o povo, porque eles têm, não sei se vocês sabem, algum de vocês deve saber, algumas igrejas, eles têm metas. Quem sabe disso? Eles têm metas, ou seja, você tem uma igreja, você tem uma meta, você tem que arrecadar 10 mil reais todo mês, porque o pastor que saiu daí arrecadava 10 mil, você entrou aí, você tem que arrecadar no mínimo 10 mil, e os caras têm que arrancar o couro do povo, sabe? Se eles não arrancarem 10 mil do povo deles lá, você sabe o que acontece com eles? Tiram ele da cidade e mandam eles lá para o meio do mato, mandam eles ficar lá num lugar bem pobrezinho, que lá eles vão passar fome, eles vão passar o pão que o diabo amassou, que eles merecem passar mesmo, o pão que o diabo amassou mesmo, porque eles vivem de engano, eles vivem mentindo, eles vivem se submetendo a um ímpio. Aquilo que nós começamos, vamos terminar, com o texto que nós começamos, 2 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1, quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Então, o que o Paulo falava aos ouvidos dos outros, parecia loucura, que ele chega no versículo 5, ele diz assim, porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Ele falou assim, eu não sou inferior a eles. Ele diz que o Jesus que operou, ele fala lá em Gálatas 2, o Jesus que operou em Pedro para o apostolado da lei, operou em mim para o apostolado da graça. Então ele falou, eu não sou inferior, o mesmo poder que estava sobre Pedro, o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, é o mesmo Espírito que estava sobre mim. Então quando ele diz aqui aos Coríntios, que ele diz, porque eu zelo por, versículo 2, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo. Aí Paulo diz o medo que ele tem, mas eu tenho receio que assim como a serpente passou a perna na Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então as pessoas têm as suas mentes hoje escravizadas, amedrontada, acovardada. As pessoas não querem nem pensar em discordar desses pastores, porque eles dizem assim, nós somos uns ungidos de Deus, se você tocar no ungido de Deus, você vai morrer. Então o povo, que infelizmente a maioria deles nem sabe para onde vai se morrer. Eu sei para onde eu vou, por isso que eu não tenho medo de morrer. Você sabe para onde você vai? Você vai voltar para o lugar de onde você veio. Se você veio da pátria celestial, é para lá que você vai voltar. Não tenha dúvida que é para lá que você vai voltar. Ninguém pode mexer na tua vida. Se você veio de lá, nós estamos só fazendo uma voltinha e vamos voltar para lá. Amém? Então Paulo diz, olha, assim como a serpente enganou a Eva, então hoje a igreja está sendo enganada. Cobrança de dízimo, o dízimo, tem que dar e chega a ter igreja que o pastor pede para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Quem viu o pastor fazendo isso? Tem igreja que o pastor vende coisas na igreja, dizendo que aquilo ali está carregado de poder, está carregado de unção. Tudo isso é uma forma de tirar recursos das pessoas. Eu não vou me calar, irmãos, eu não vou me acovardar, eu não vou ficar de boca fechada, eu vou tocar uma trombeta. Eu sei que os ouvidos deles, eles ficam com os ouvidos tinindo. Diz que
Paulo falou que eles não suportarão a sã doutrina. Então, isto que nós ensinamos, como é que se oferta, pastor? O que você propôs no coração? Isso é problema, não é meu, é seu. A fidelidade é tua. O amor que você vai demonstrar é você para com Deus, para com a sua obra. Fazer isto aqui caminhar, fazer esta palavra chegar ao mundo inteiro, irmãos. Irmão, nós estamos trazendo Jesus de volta. Não é com essas mensagens, com esses pastores falando aqui, você é ladrão, você não presta, você não é reconhecido, você é um nada, se você não tem o nome do dizimista. O pastor chega num culto de fazer, quem vai dar o dízimo? Vem aqui, traga o dízimo. Quem não der, quem vai dar o dízimo? Vou ungir vocês que são dizimistas. Aí vem aquele monte de gente, joga o óleo na cabeça, aqueles outros que não têm o dinheiro para dar, ficam deprimidos. Você sabe o que eles chegam a fazer? Darem dízimo de cheque pré-datado, porque eles querem aquele óleo fedorento para pôr na cabeça das pessoas, que não resolve absolutamente nada. Nós vivemos num pacto do Novo Testamento, nós temos uma unção na nossa vida, não é óleo, é o poder do Espírito. Nós temos um poder que é o Espírito Santo, irmão. Essa é a unção do Novo Testamento, não é nada de óleo, isso é besteira, isso aí é fantasia, isso são brinquedos que os pastores usam para brincar com as crianças. Aqui não tem criança, irmão, aqui tem adultos espirituais, tem homens e mulheres experimentados. Vocês são pessoas experimentadas, tem gente que tem 5, 10, 15 anos aqui comigo, está mais do que experimentado. Ninguém vai enganar você, não vai ter serpente nesta terra que vai ter o poder de enganar vocês, porque vocês têm a mente de Cristo, irmão, em nome de Jesus. Assim diz o Espírito Santo, irmão, essa é a vontade do Espírito.